Alô, amigos e amigas, vocês estão sintonizados no programa Agenda Econômica, que hoje vai discutir, examinar a integração econômica da América do Sul. É antigo o sonho da integração da América do Sul. Há mais de séculos, grandes líderes desse continente escreveram belas páginas da história em favor desta causa. No entanto, tal projeto sempre encontrou duras barreiras, até mesmo sabotagens. Mas, no novo mapa político da região, com vários governos defendendo essa mesma causa como projeto de governo e, por vezes, de Estado, esse sonho virou agenda prática governamental. Mas, dada a dependência da economia da região a centros externos e dado também iniciativas como a da ALCA, Aliança do Livre Comércio para as Américas, momentaneamente derrotada, e outras ações similares, os ritmos e prazos dessa integração sofrem interferências. Para nos falar dos potenciais e também dos entraves a esta integração, o convidado do Agenda Econômica de hoje é o professor Dark Costa, presidente da Federação de Câmaras de Comércio e Indústria da América do Sul e ex-vice-presidente do PNDS. Participa do programa o jornalista Davi Emerick. Professor Dark, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é uma satisfação tê-lo aqui. Eu é que agradeço o convite que vocês me formularam e para mim é um prazer discorrer sobre o tema que vocês apresentaram. Nós sabemos que há poucos anos atrás houve uma mudança de rumos na política externa brasileira, porque o Brasil teria constatado que uma das potencialidades que precisam ser exploradas é aquela em que se reduz o fosso existente entre o Brasil na área do comércio, na área da integração econômica, de infraestrutura e demais, e os países parceiros daqui da região. Então o Brasil deu uma virada, mas o mundo ainda estava, naquela época, sob uma concentração de poder unipolar nas mãos de Washington, com consequências muito, às vezes, negativas ou dificultando essa nova filosofia do Itamaraty para ser colocada em prática. Mesmo assim, houve essa reorientação. O senhor acha que hoje o quadro oferece mais e melhores condições para essa integração da América do Sul? Eu vou aproveitar a sua colocação para discorrer um pouquinho sobre essa mudança que houve, ou esse deslocamento da política externa brasileira no século XXI. O Brasil tinha uma estratégia nacional que estava explícita até nos textos do Golbery da década de 60 do século XX, e que essa estratégia nacional privilegiava, primeiro, a ideia da América Latina. Nós éramos um espaço da América Latina, ou seja, privilegiava o componente histórico da formação do Brasil e privilegiava também, por causa disso, também as áreas lusófonas da África e Portugal. Era uma estratégia muito limitada. Quando você faz uma concepção estratégica de qualquer país, você tem que levar em consideração os mesmos princípios de um planejamento regional. Ou seja, 4 são as componentes que estruturam esse processo. A componente geográfica, que explica, ou que busca explicar aonde se encontra aquele espaço. A componente histórica, que explica como se forma aquele espaço. A componente econômica, quais são os recursos que detém aquele espaço. E a componente antropológica, ou seja, quem são as pessoas que habitam aquele espaço. Porque em cima dessas 4 variáveis é que se estrutura um projeto de inserção de uma região ou de um país no mundo. Se nós olharmos o Brasil, eu diria América Portuguesa. Quer dizer, historicamente o Brasil é América Portuguesa. Eu vou tentar resumir isso porque... Bom, e geograficamente o Brasil está situado num espaço periférico. Ou seja, a América do Sul é periférica. Se nós formos olhar as relações de comércio no mundo, 4% só do comércio mundial passa pela América do Sul. Isso pode parecer assim um destino que... Incluindo o Brasil? Incluindo o Brasil. Pode parecer um destino que nós não temos destino, tal. Mas eu vou mostrar a vocês, porque eu penso que nem um historiador inglês chamado Arnold Toynbee, que ele dizia o seguinte: a civilização é resultado das respostas aos desafios que são colocados perante o homem, né? Então eu poderia mostrar a vocês o seguinte: a Península Ibérica também era completamente periférica do comércio mundial no século XIV. O comércio mundial todo vinha pela Rota das Sedas, Mediterrâneo Oriental, subia pelo Mediterrâneo
para Veneza e Gênova e depois subia pelo Vale do Reno para o norte da Europa. A Península Ibérica teve um projeto e nesse projeto se inseriu como centro do mundo. Porque é importante as pessoas entenderem o seguinte também, há uma regra que comanda o processo da civilização. Toda periferia busca ser centro, seja no plano coletivo ou no plano individual. E toda barbárie busca ser culta. Quer dizer, é importante entender que a nossa posição periférica, ela não é uma posição determinante do nosso destino. Nós podemos alterá-la, porque nós somos seres dotados de razão e de vontade, né? A Península Ibérica fez isso. A Inglaterra fez isso. A Inglaterra estava completamente apartada das rotas centrais do comércio. O comércio estava na mão dos ibéricos e a contestação era uma contestação holandesa a esse comércio, e a Inglaterra se inseriu porque tinha um projeto de domínio dos mares. A mesma coisa nos Estados Unidos. No século XIX, os Estados Unidos era bárbaro e era periférico. Os filmes de faroeste mostram a barbárie nos Estados Unidos. Aí que entra o tombe da história circular. A história circular. Você acha que vai passar por aqui? É evidente, porque se você tiver um projeto de inserção, você constrói esse projeto de inserção, né? Quer dizer, eu não diria a você que toda a periferia chega a ser centro. É um processo semelhante à da fecundação. Todos os espermatozoides buscam o óvulo, mas são mais competentes que conseguem chegá-lo. É importante entender o seguinte, todo estrategista norte-americano hoje sabe que os Estados Unidos é centro e os Estados Unidos tornou-se culto, porque todo centro começa bárbaro, né? Mas ele sabe também que esse é um processo que tem suas limitações. O que ele deve buscar, e eles buscam, é prolongar ao máximo o período dos Estados Unidos ser centro, porque sabe que os Estados Unidos cairá. Por quê? Porque os Estados Unidos é um castelo sitiado, é um centro. Como todo centro é um castelo sitiado, porque sonha muito menos que a periferia. Porque a periferia sonha em ser centro. Ele já é centro. Então, a história universal mostra isso. Eu diria, Pérsia era o centro, Grécia era a periferia. Pérsia era culta, Grécia era bárbara. Veio o tempo, Roma era a periferia. Né? Mas Marx também trabalha um pouco nessa direção, ou seja, não tem nada estabelecido isso é Hegel. Né? Ou seja, o pensamento humano. Hegel, é o pensamento humano. Na verdade, o que acontece basicamente é o seguinte, tem que se construir um processo. E a nossa estratégia, a Estratégia Nacional do Brasil, ela foi alterada no final do século XX. Quer dizer, e ela deu origem à política externa do Brasil, que, a bem da verdade, ela veio a ser praticada com ênfase no governo Lula, mas ela já estava presente no final do governo Fernando Henrique. Ou seja, o Brasil ia buscar a integração física, econômica, política e social da América do Sul, como está na nossa Constituição, no parágrafo único do artigo 4º da Constituição do Brasil. Então, esse é um projeto, essa integração faz parte da Constituição brasileira. É um projeto que está dentro da concepção estratégica do Brasil. É um projeto de Estado. Como o primeiro passo da ampla concepção estratégica do Brasil. Qual é? O Brasil tem todas as características pelo seu povo, porque a componente antropológica é que é fundamental, nesse caso, no caso brasileiro, de construir a mundialização, que é o sonho que permeia a filosofia ocidental. Mas o que teria levado, professor Dark, a... Por isso que é preciso entender que esse passo aqui é o primeiro passo, quer dizer, a continentalidade, aproveitar a continentalidade, ou seja, a integração da América do Sul. Mas o que teria levado o Brasil a... Seriam componentes políticos a demorar tanto a enxergar que tem aqui ao lado um mercado, um continente, 200 milhões de pessoas? Tudo tem o seu tempo certo debaixo do sol. Se você pegar a Bíblia, na Bíblia já está lá, tem um tempo para plantar, um tempo para colher. Né? Não há nada de novo debaixo sob o sol. Também não há nada de novo debaixo do sol, mas há um tempo certo. E eu acho que o nosso tempo está chegando, essa é a questão. Quer dizer, o nosso tempo está chegando. Porque se você for olhar, nós somos o resultado das fímbrias do Império Romano. Nós somos os últimos, o Ocidente mais profundo, vamos dizer assim. Tá? Aqui se constituiu o Ocidente mais profundo. Hoje o que se observa é que a contestação à hegemonia é uma contestação que se dá pelo Oriente. Né? Hoje,
os Estados Unidos é hegemônico, mas o principal contestador, todos aqui apontariam como a China. Professor Dark, essa visão, ela não pode ser, receber uma crítica, é uma visão muito espontaneista, por exemplo. Voluntarista. Voluntarista, espontaneista. Me parece que o senhor está dizendo assim, não é o Brasil sozinho, não adianta o Brasil querer ser o centro do mundo, que não vai ser. Eu estava falando América, ou seja, é a Argentina, é o Uruguai, é o espaço geográfico e tal. Mas, por exemplo, a Argentina e o Uruguai, no final do século XIX, no início do XX, a Argentina estava entre os 7 maiores países do mundo. Por que a Argentina não foi o protagonista dessa experiência há 100 e tantos anos atrás? O que deu errado nisso? Por que há uma certeza que o Brasil pode ser isso? Como que o senhor poderia analisar essa? Porque a nossa característica é diferente da característica hispânica. Os hispanos, é preciso entender o seguinte, é um milagre, se você for analisar, o fato de Portugal ter se mantido completamente apartado da Espanha, quando Galícia caiu, quando Andaluzia caiu, quando a Catalunha caiu, quando todo mundo se cedeu ao domínio de Castela. Por que Portugal se manteve independente, apesar de você não ter nenhum acidente geográfico que separe Portugal da Espanha? Pelo contrário, os rios que nascem na meseta da Espanha correm para o Atlântico. Por quê? Porque tem características antropológicas diferentes. Esta questão é uma questão muito importante, que as pessoas não valorizam. O fato da cultura e da maneira de ver as coisas de um povo ser artesã demiurga do seu futuro. Nós somos um povo tolerante. Darcy Ribeiro disse que somente nós podemos pensar uma nova civilização. Exatamente. O Darcy estava perfeito naquele livro dele, O Povo Brasileiro. Ele pegou, e não é Darcy, você pega Gilberto Freire, pega todos que pensaram o Brasil antes, observaram as características do povo brasileiro, seu caráter antropofágico, sua característica mestiça, seu fato de ser um país sincrético, aqui não tem problemas de religião, o fato mais importante de você não ter o mito do passado comum. O que é isso? Você, se vai para qualquer lugar do mundo, você vai ser discriminado, porque você é estrangeiro. No Brasil, o estrangeiro é insensado, porque você não tem um mito do passado comum, né? E isso são características de um povo capaz de construir o sonho do pensamento do Ocidente, que é a integração de uma única pátria humana. Então, é importante entender o papel do Brasil. O Brasil tem um papel no processo, que é aquilo que o Darcy viu, e que é verdade, o Brasil tem as características capazes de construir isso. Por isso, tem que ter uma estratégia ampla. Ele não poderia manter a estratégia limitada que tinha com o último bastião do Ocidente, aquele Ocidente da Guerra Fria, ou o tipo do país que estava vocacionado para se relacionar só com os ibéricos e os... Pelo contrário, o Brasil tem uma vocação de ser... O povo brasileiro tem uma vocação de ser um povo-mundo. Por isso é que você valoriza... Por que o crime valoriza tanto a carteira de identidade, o passaporte? Por que valoriza tanto o passaporte brasileiro? Porque aceita qualquer fotografia. Quer dizer, o povo brasileiro é o povo-mundo posto aqui. Diferentemente dos Estados Unidos. Vamos dizer a mesma coisa dos Estados Unidos? Não é. Porque nos Estados Unidos a discriminação é regra, a miscigenação é exceção. Aqui é o contrário. A miscigenação é regra, a discriminação é exceção. Professor... Eu estou querendo colocar essas coisas todas para vocês entenderem que nós temos um projeto. E essa questão da América do Sul é o primeiro passo. Porque o primeiro passo é a integração da América do Sul, ou seja, aproveitar a continentalidade do Brasil. O Brasil é quase 50% do território sul-americano. Depois aproveitar a primeira maritimidade que nós temos, óbvia, que é o Atlântico Sul, e depois construir uma nova maritimidade que é do Pacífico Sul, e depois levar isso para o hemisfério norte. Para nós, dentro dessa concepção, não interessa nenhuma hegemonia. Sobre isso, é interessante a discussão desses conceitos, eu acho que essa retrospectiva histórica, mas para a gente também tentar dar algumas dimensões das dificuldades concretas e práticas, eu gostaria que o senhor examinasse o seguinte quadro. Que conclusões podem ser extraídas do quadro das exportações brasileiras para a América do Sul, nas quais os produtos manufaturados ocupam 82% da pauta, seguidos de 15% de produtos básicos e de 3% de produtos semi-manufaturados? Você então pega uma outra questão, que é a questão do comércio, né? Então, o que a gente observa? Que esse movimento é facilitado pelo comércio. Por que eu digo isso? Pelo seguinte fato. Nós temos, na América do Sul, uma pauta invertida em relação à nossa pauta mundo.
Quer dizer, no mundo nós somos um grande exportador de commodities e um exportador muito pequeno de produtos manufaturados. Na América do Sul é o inverso. Nós somos um grande exportador de manufaturados, como você colocou antes, e somos um exportador pequeno de produtos chamados de commodities, né? Basicamente minério de ferro, etc. O fato mais importante desse processo é entender o seguinte: as vantagens que nós temos aqui decorrem do nosso posicionamento. Porque o que acontece basicamente é o seguinte: nós estamos muito mais próximos dos países da América do Sul. Então, as dificuldades que nós temos de nos inserir no comércio mundial, porque as rotas do comércio mundial estão no hemisfério norte, exigem que a gente seja muito mais competitivo do que normalmente deveria ser se estivesse junto a essas rotas, porque a gente precisa deslocar nossas mercadorias para essas rotas. Isso tem um custo cada vez mais alto, hein? Porque energia é cada vez mais alta no mundo e transporte é energia. Mas na América do Sul, o que é desvantagem passa a ser vantagem, porque eles precisam deslocar os produtos industriais para cá, tá? E tem custos. Além disso, você tem um outro fator que ajuda bastante, que é você ter uma rede de manutenção daquilo que está sendo produzido industrialmente muito mais próxima, porque na América do Sul o Brasil está muito mais próximo dessa rede do que os demais países que concorrem com ele, como China, União Europeia e Estados Unidos. Então, isso é uma característica que nos ajuda na integração. Agora, é importante entender uma coisa também: a América do Sul é autossuficiente praticamente em tudo, com exceção de alguns bens industriais. Por exemplo, no setor de bens de capital. Mas se você for pegar em alimentos, nós somos exportadores de alimentos. Em energia, nós somos exportadores de energia. Né? Em matérias-primas, nós somos América do Sul. Eu estou falando América do Sul. Então, nós temos todas as vantagens para a constituição de um bloco, que as maiores vantagens no mundo para a constituição da regionalização estão aqui. Não estão na Europa, não estão nem na NAFTA, estão aqui. Porque isso aqui é um continente razoavelmente virgem em termos de recursos naturais. Se você comparar o Brasil com a Europa, os Estados Unidos e China, o Brasil, a América do Sul e o Brasil detêm muito mais recursos naturais do que esses espaços. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai examinar o papel do novo modelo, o papel do comércio e também o papel da energia nessa integração da América do Sul. Continue com a gente.